Agindo como Jesus. Vamos estudar hoje na nossa série 3 ocasiões em que ele disse não. Então, o título da pregação é Agindo como Jesus, quando ele disse não. Já vimos algumas vezes, numa pregação passada, nesta série, em que ele cedeu. Houve uma certa resistência dele, mas ele cedeu. Já estudamos, já vimos. E hoje vai ser o contrário. Ele não cedeu. Uma das coisas, talvez mais difíceis, para uma pessoa séria, que quer ser correta, conscienciosa, especialmente cristã que quer ajudar outro e amar o próximo como a si mesmo, é muito difícil dizer não. Porque pode levar à ideia de falta de amor, falta de consideração. Alguém está lhe pedindo uma coisa e você diz não. Onde é que está o amor cristão? É uma boa pergunta para quem tem esse tipo de dúvida. Porque ele disse não. Pelo menos aqui 3 vezes. E não contei para saber se há mais uma quarta ou uma quinta, pode até haver. Mas achei suficiente essas 3 para nos dar clareza no fato de que Jesus soube dizer não. Então, às vezes, quando é para dizer não e nós não dizemos, olha só, vira o contrário do que ele fez. Tem pessoas que têm mais facilidade em dizer não e outras têm mais dificuldade. Os 2 extremos não são muito recomendáveis. Aquele que diz, rapaz, será que você poderia? Não. Nem falei, você está dizendo não. Não é em princípio. Obviamente não tem nada a ver de bom isto. Mas aquele outro que toda vez diz sim e não sabe, nem consegue até honestamente, achando que é errado ou até pecado, dizer não para alguém. Vamos a Marcos capítulo 3, versículos 20 e 21. Marcos 3, 20 e 21. Uma situação não muito agradável na vida de Jesus aqui. Diz assim: então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender. Porque diziam, está fora de si. Pulemos para o versículo 31 agora, do mesmo capítulo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos. Ele estava reunido com os discípulos. E tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Já sabíamos o que eles iam fazer lá. Tomar Jesus e levaram para casa, achando que ele estava, de alguma forma, insano, enlouquecido ou fora de si, de alguma maneira. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Ele então lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe? E meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Numa atitude corajosa, forte, ousada, ele se recusa a atender a própria mãe e seus irmãos e irmãs. Motivo: eles tiraram uma conclusão errada, que ele estava fora de si.
Alguma coisa não estava equilibrada na mente dele, estava passando por alguma crise psicológica ou emocional, ou de equilíbrio, e precisava ser contido. Além de errada, era uma pressuposição muito perigosa para o Senhor Jesus Cristo. Que filho de Deus era esse que estava talvez meio alucinado, ou meio fora da realidade, ou meio sem condições de desenvolver o próprio ministério, a ponto de ter necessidade de ser trancado em casa, como as famílias fazem com pessoas que não estão fora, que não estão na posse das suas faculdades mentais normais? Como é que alguém assim poderia oferecer a vida eterna e se dizer igual a Deus? Obviamente Maria não estava mal intencionada, nem os irmãos dele, muito pelo contrário, estavam querendo protegê-lo de passar por vexames, alguma humilhação, coisa desse tipo. Mas mesmo com a melhor das intenções, ela estava tocando em algo, ela e eles, os irmãos, muitíssimo delicado, prejudicial para o ministério dele. Resultado, não atendeu. Ele nem saiu para vê-la, até onde nós temos a revelação. Nem foi lá, nem para explicar porque não ia. Não sei se iria, talvez, haver algum constrangimento. Os irmãos dele poderiam querer levá-lo de uma forma mais ou menos assim, obrigatória, que é assim que se faz com alguém que não está mentalmente equilibrado. Não sei o que iria acontecer, eu sei que ele não foi, nem lá. Em princípio, quando alguém pedir ou quiser que você faça algo que você sabe que não é benéfico ao seu testemunho, ou ao seu ministério, ou ao ministério da igreja, ou de alguma forma arranha o que você tem que fazer para Deus, o seu serviço cristão fica de alguma forma, o seu serviço pessoal a Cristo, ficaria de alguma forma prejudicado, comprometido. Mesmo que a pessoa tenha boa intenção a pedir, resista e não faça. Quer a pessoa concorde, quer não concorde, quer goste, quer não goste, quer pareça uma deselegância sua ou coisa parecida, não faça. Se você sabe claramente que aquela não é uma boa ideia, que aquela ideia partiu de uma pressuposição errada, não é assim, os fatos não combinam com isto, ele não estava fora de si, que foi a pressuposição deles, então, dali para frente, não, com esse tipo de pensamento, a ideia de vocês, com base nessa pressuposição aqui, não é boa, me será altamente prejudicial ao meu trabalho, diante do Pai, a minha missão, eu não vou atender. Pode ser mãe, irmão, aí ele, inclusive, já coloca no outro nível o relacionamento dele espiritual com as pessoas e o relacionamento familiar dele, que eu não vou explicar isso, até já falei sobre esse aspecto aqui, no outro contexto, e não vou comentar mais. Apenas fica a lição para nós. Isso não está certo, o princípio que você está partindo para me pedir isso, está errado. Então, não vou lhe atender. Segundo, Lucas 10, 38 a 42. Famosíssima passagem, Marta e Maria, que eu já preguei aqui também. Eu estou repetindo essas para mostrar um foco apenas. É a negativa dele. É só o que eu quero mostrar hoje para vocês. E tirar alguma lição para nós, claro. Então, não é que é novidade em si, as passagens que eu estou trazendo aqui. Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria,
E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta, qual é a palavrinha que tem aí? Não lhe será tirada. Não, Marta. Por que que ele recusou-se a atender Marta? Ele mesmo diz: as suas prioridades, Marta, estão invertidas, enquanto que as prioridades de Maria, agora, nesse contexto, neste momento, as prioridades de Maria estão corretas. Cuidar da casa era importante, e Jesus não disse em momento nenhum que não era, que era tolice, deixasse disso. Não. O que está em vista aqui é um contraste de opções. Ou ficava naquele momento aos pés de Jesus, ouvindo as maravilhas que vinham da boca dele, enquanto ele estava ali, uma oportunidade de ouro, ou isso, ou servia a casa, arrumava e cozinhava, e lavava roupa, varria, seja lá o que fosse, talvez até uma refeição para ele próprio, não sei. O fato é que, naquele momento, cada uma delas só tinha uma opção. As duas opções eram saudáveis em si mesmas, todas duas. Cuidar da casa, tem que cuidar, e ouvir o mestre, tem que ouvir. Mas não deu, afunilou, só pode ser uma. Nesta hora Marta tropeça, porque ela não tem a sabedoria de perceber a prioridade correta naquele momento. Outro segredo grande de vida nosso, que todo dia nós enfrentamos isso, todo dia, talvez antes de sair de casa, nós já enfrentemos isso aí, já temos enfrentado várias vezes, sem perceber, uma coisa ou a outra, uma coisa ou a outra. Não dá. E o compromisso A ou B, não dá para ser A e B. Se quiser fazer A e B, vai perder um pedaço do A e um pedaço do B, não funciona, ou é A ou é o B. Não dava, Marta, não dá. Lamento muito, a casa vai esperar um pouco hoje, ela vai talvez dormir suja. Mas a prioridade de Maria está correta. Em princípio, se alguém lhe pedir algo, mesmo lícito e correto, que lhe levará a inverter prioridades que você julga que será errado inverter, não atenda. Não atenda. Tem que dizer não. Jesus não tinha a opção de dizer sim para as duas. Só disse sim para uma, Maria. Para a outra foi não. Duas mulheres queridas dele, duas servas fiéis, discípulas dele, bem intencionadas, mas para uma não. Muito curioso isso. E uma lição de vida para nós, e para aqueles mais sensíveis, até um alívio, dizer, eu disse não, eu morro, quando eu digo não para alguém, morra não. Por que você morre? Por quê?
E se a pessoa estiver pedindo uma tolice? Como Marta pediu. Desculpe, Marta, mas uma tolice. Uma inversão de prioridade grave, Marta. Grave. A ponto de ter levado uma repreensãozinha boa do mestre. Então, não fique morrendo de tristeza, de angústia, ou seja lá do que for, porque disse não para alguém. Seja nessa hora, eu ia dizer a palavra frio, talvez melhor a palavra racional, eu não sei nem qual é. Eu vou dizer agora, eu não gostei muito do que veio na minha mente, seja sábio. Pronto. Porque ao contrário de sabedoria, é tolice, no sentido técnico da palavra. É sábio ver prioridades e tem 8 coisas para fazer, tem 7 não para dizer, 7, porque tem 8 coisas que apareceram, você vai escolher uma. Você não pode se virar em 2, nem 3, quanto mais em 8. Então diga com tranquilidade, com serenidade, mas com muita firmeza e sem ficar, porque é nessas horas que eu acho que muitas vezes o diabo se aproveita de nós. Está vendo? Tu não ama o fulano não, tu disse não pela 3ª vez para ele, ele está pedindo errado, 3 vezes em hora errada, de maneira errada, eu vou dizer 300. Não é para dizer não para ninguém não. Jesus morreu pelos pecadores e você está fazendo o que para esse pobre pecador que está precisando de você? Ai, não diga isso! E atormentando, mas ele gosta disso, ele é malvado, ele é cruel, o diabo. E aí entra a sabedoria de Deus, para o crente olhar e dizer assim, não, e fica tranquilo com a tentação quando ela vier, pede a Deus que o livre dessa tentação, e que resista, e se sinta em paz em ter dito 7 nãos, ou 20, ou seja lá quanto for. O uso de prioridades é um segredo de eficiência, de acerto e de sabedoria. Terceiro e último, Mateus 12, 38. Mateus 12, 38, diz assim: Então alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver de tua parte algum sinal, um milagre. Ele já tinha feito vários, inclusive. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Eles queriam um milagre espetacular de Jesus, para poder crer nele. Ele já tinha feito, ainda faria outros, mas diz não. Ele se recusa terminantemente e diz, se vocês querem ver um milagre grande, aguardem. Está embutida na minha morte e ressurreição. Que eles não estavam interessados nisso nem um pouco, no sentido de entenderem o significado daquilo, a salvação por trás daquela morte. Se eles queriam matar, era para se livrar dele, que queriam mesmo, mas nunca no sentido de crerem que ele iria ressuscitar depois, como de fato ressuscitou, e crerem na ressurreição dele, como sendo então a abertura, o rasgar do véu, para permitir a entrada até o trono da graça. Não estavam preocupados com isso não, mas ele disse, querem o sinal? Vai ter um grande ali, breve. E naquele momento, naquele contexto, ele se recusa terminantemente a fazer um milagre ali mesmo para atendê-los. Mas o sinal de Jonas podia ser, mas ali para atendê-los e servir de prova para as exigências dele, não. Por que não? Ele disse,
porque eles eram maus. Deixou claro, uma geração má. Claro que falando deles, e muito mais do que apenas os fariseus, mas no centro ali daquela acusação, obviamente estavam os próprios, que tinham acabado de querer lhe testar. Eles estavam com má intenção de pegá-lo numa armadilha. Eu notei aqui, não vou ler, Marcos 10:2, Lucas 10:25, 11:16, capítulo 20:19, cheio de passagens deles querendo prová-lo no sentido ruim da palavra, testá-lo, pegá-lo em uma armadilha, colocar o pé para ele tropeçar. Eles queriam isto, essa era a intenção deles, maligna, ruim. E ele não deu esse gosto para eles, se recusou e não atendeu. Que lição nós podemos tirar daqui? Eu penso que o crente tem uma certa liberdade, uma boa liberdade de avaliar uma situação em que há má intenção de quem está pedindo alguma coisa ou querendo alguma coisa dele. E o crente, obviamente, deve ter motivos bem fundamentados para isso. Jesus viu o coração, nós não vemos. Então, nesse ponto, obviamente, nós estamos numa situação um pouco diferente. Mas, às vezes, salta aos olhos, e é óbvio demais, que alguém quer de você alguma coisa, ele quer lhe atrair para uma situação de tropeço, de lhe pegar, de lhe humilhar, de lhe expor, de lhe contradizer. Nós temos inimigos deste mundo, por causa de Cristo. Devemos resistir a pessoas mal intencionadas, que querem apenas nos testar e nos pegar de alguma maneira. Mas, pastor, mas complica um pouco, porque se pedirem para nós fazermos uma coisa boa, mesmo com intenção errada, mas pedimos para fazer uma coisa benéfica, nós devemos resistir a si mesmo? Claro! Um sinal de Cristo não seria benéfico? Qualquer que fosse ele? Imagine o sinal de Cristo, o milagre que ele fizesse no céu, aqui na terra, na saúde de alguém, ou no clima, ou em alguma coisa qualquer. Um sinal dele seria extremamente benéfico para uma pessoa, 10 ou 1000, a humanidade toda, eu não sei, depende do milagre, mas seria benéfico. Então essa pergunta não vale. Aliás, vale, mas a resposta é muito clara. Então, mesmo quando nos pedirem para fazer uma coisa boa, se a intenção é ruim, eu posso ter uma certa liberdade de pensar e até nem fazer? Pode, porque o que ele faria seria bom. Não esqueça, ele não pensou duas vezes, não faço. Mas é para o bem, não faço. Não vou atender essa geração má e adúltera, representada aqui por vocês, que querem me testar. Então está alguém ali no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, e lhe pede para você pregar o evangelho, fala aqui, nos expõe o evangelho aqui para um grupo de amigos e tal, e você descobre que aquilo é uma armadilha, preparada para lhe pegar, para lhe humilharem, e alguma coisa ruim, vai embora. Não faça não. Agora, não é um mandamento bíblico, isto aí, não é uma ordem. Não, mas eu quero fazer assim mesmo. Mesmo assim, eu posso ser humilhado, eu quero fazer, faça, tudo bem. Mas eu só quero que você lembre que Jesus não fez, pelo menos nesse contexto aqui em particular, o que nos dá uma certa abertura para nós termos paz no coração, de exercitarmos o que ele mandou nós sermos, o que? Como serpentes? E não simples, não, sede simples como as pombas, e prudentes como as serpentes, simplicidade de coração. O problema é que às vezes se confunde simplicidade de coração com ingenuidade, e não é. O ingênuo é que não nota que tem por trás malícia.
Geralmente a ingenuidade é cercada por esse tipo de situação. Tem uma malícia, tem algo ruim aqui. Você não está vendo, não? Tem riscos aqui dentro, ou malícia, ou perigo de alguma coisa ruim. Perigos por trás de uma situação. Você não está enxergando, não? Não. Esse é um ingênuo. Aí acaba sendo imprudente e vai, e acha que isso é coração simples. Coitado, pode até ter um coração simples também, uma coisa não anula a outra, mas para ter coração simples e imprudência, não vale. Agora, o coração simples, você próprio não seja uma pessoa maliciosa, cheia de planos para pegar outro, mesmo com boa intenção, não, mas é para pegar no sentido de pregar o evangelho para ele, tirar do inferno, então vou dar uma rasteira nele de alguma maneira, não vá atrás desses malabarismos todos, não, que não funciona. Seja um coração simples, sincero, aberto, sem mistério. A Bíblia fala até em Provérbios fala de gente que olha assim com o outro, dá um sinal de olho para o outro, condenando, como fosse assim, duas pessoas maliciosas combinadas uma com a outra. Quando der um sinal, é para o outro agir. Esse tipo de coisa é ruim, não faça isso não. Seja sincero, franco, aberto, transparente. Sim, sim, não, não. Esse é para ser o crente. É isto. Mas ingênuozinho e que não vê malícia em nada. E se um crente ao lado do irmão vê malícia, isto tem os olhos tão esquisitos, está vendo coisa onde não tem. Então é bom ter cuidado. Ser desconfiado não é falta cristã. A serpente é bem desconfiada. Jesus incrivelmente, ou impressionantemente, nos mandou ser como ela. Então eu quero deixar pelo menos a liberdade do crente. Quando vê alguma coisa maliciosa por trás de alguém que está ali pedindo, e aparentemente uma vítima, ou precisando de alguma coisa, você vê, você tem a sabedoria e tem o bom senso e a coragem de dizer, não é construtivo isso não é benéfico, eu não vou fazer, e ora a Deus, se é uma situação que há dois lados para examinar e tal, tudo bem, ora a Deus, peça paz no coração e haja, mas não vai entrar inocentemente como um cordeirinho na boca de lobos, por falta de percepção. Isso não. Quem quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Então, para essas coisas é preciso sabedoria que Ele tinha infinitamente. Nós não temos e precisamos o tempo todo pedir. Mas a próxima vez que você disser não precisa obrigatoriamente se sentir mal por isso. Não sai distribuindo não por aí e botar a culpa em mim. Tenha cuidado no que você vai dizer em termos de não e de sim. Mas sofrer por um não bem dado, bem colocado, não sofra não. Louve a Deus por isso. Jesus disse um bocado de não. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela sabedoria do Senhor Jesus Cristo. E dá-nos sabedoria, um pouquinho da tua sabedoria que já transborda em nós, que somos tão pequenos, sabedoria para imitá-lo, não trocando os pés pelas mãos, não imitando numa coisa, deixando de imitar noutra, ou imitando num contexto diferente. Isso tem que ser feito também com sabedoria e com prudência, mas uma vez feito isto, Senhor, como nossa vida seria facilitada, para não dizer uma vida mais poderosa espiritualmente, se nós imitássemos corretamente o Senhor Jesus Cristo nas atitudes dele, nas maneiras como ele respondeu, como ele agiu, como ele fez. Em suma, Senhor Deus, que nós possamos cada vez mais agir como Jesus. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.